Hoje, então, nós vamos dar sequência a este EPED. O EPED é o Espaço Permanente de Estudos Doutrinários. Então, nós estamos analisando os capítulos condensados. Nos capítulos condensados, são 333, o tempo todo, esse mestre, quase todos eles, se refere ao divinismo. Então, nós precisamos saber o que é o divinismo, primeira coisa, né? E fazer umas comparações também, que vem a ser o caminho da verdade, o divinismo, o código mortal. E também, uma segunda parte, fazer um paralelozinho entre duas vidas, duas grandes vidas, e quem veio instituir o divinismo. Kardec, iniciando no século XIX, e ele reencarnando no Brasil no século XX. Inicialmente, nós temos que analisar o divinismo historicamente, né? É muito importante, e as raízes históricas de tudo, porque nós somos um produto de tudo isso. O divinismo não surgiu assim, da noite para o dia, ao acaso. Não, tem uma história. E a gente, jogando o anzol na história, vai verificar que desde épocas remotíssimas, épocas se perde na noite dos tempos, em príncipes eras, que a doutrina do caminho do Senhor, entendendo-se aí Senhor Deus, não Jesus. Muitas religiões equivocadamente entendem Senhor como Jesus. Não. Jesus nunca se disse o Senhor. Ele sempre se referiu ao Senhor como sendo Deus. Ele nunca se disse Deus. Ele se disse o enviado de Deus. A doutrina que vos prego não é minha, é daquele que me enviou. Vi de meu Pai e volto para o meu Pai. Eu e o Pai somos um. Sempre se referindo assim, né? Dessa maneira, ao Senhor. E de pregar. Quem vos receber, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Por que me chamas tu bom? Bom, só Deus o é. Então não há que confundir divinismo, não é? Que é a doutrina do caminho do Senhor, do Pai divino, do princípio único, com Jesus. Jesus sempre se disse o enviado. Então, historicamente, nós vamos verificar que no passado sempre se ensinou a doutrina do caminho do Senhor. Essa doutrina do caminho do Senhor, em épocas remotíssimas, desde Enoque, Namur, Rampa, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Orfeu, Pitágoras, Platão, Hermes Trismegisto e tantos outros grandes doutrinadores, sempre se ensinou em lugares fechados. Por quê? Porque as religiões de culto exterior sempre combateram a revelação. E a revelação sempre foi a pedra fundamental do edifício doutrinário. Esse edifício doutrinário sempre foi a revelação. Nunca foi Pedro. Pedro, pois pedra, não é isso. O nome de Pedro nunca foi Pedro, Simão a Jonas. Simão, filho de Jonas. Então, a pedra sobre a qual Jesus veio ensinar toda a doutrina não era Pedro, era justamente a revelação. Então, no passado, a primeira tentativa,
tudo aquilo que se fazia nos cenáculos fechados eram para pessoas eleitas, eram pessoas selecionadas. Geralmente selecionavam através das vidências. Eram espíritos vultos, grandes vultos, que foram reencarnando na história para ir segurando a tocha da verdade também. A tocha é um símbolo iniciático da luz. A verdade é luz. Então essa tocha da verdade sempre foi sendo ensinada nesses cenáculos fechados através de seleções. Eram selecionados. Não era para qualquer um. Ainda não é para qualquer um. Ainda hoje, essa doutrina profundíssima tem que ser entregue aos pintainhos, fubazinhos. Não dá para entregar milho graúdo mais. Já no passado, então, nem se fala. Então, para evitar a vulnerabilidade dos tempos iniciáticos, havia essa seleção, porque não adianta jogar pérola aos porcos nem dádivas aos cães, como dizia Jesus. Não adianta querer ensinar fundamentos básicos de uma doutrina profundíssima para pessoas que não estão preparadas para aquilo. É como querer ensinar para crianças. A humanidade ainda hoje está infantilizada espiritualmente. Ainda são picainhos, a grande maioria. Dá para contar nos dedos espíritos assim, com certo tamanho, que já têm um conhecimento mais profundo. Se pode dar milhos graúdos para galináceos adultos. Infelizmente, a verdade é essa. Milhões e milhões de anos, milhares de anos, e essa humanidade ainda não cresceu nada espiritualmente. Graças aos religiosismos. Por quê? Porque os religiosismos sempre bloquearam a revelação. E a revelação, sem a revelação, sem ver ilustração do outro lado, sem ilustrar, nós não podemos ter conhecimentos mais aprofundados. Ficamos vivendo aqui no mundo das trevas, as cegas, as apócrifas, tudo na base da fé. A fé é cega, não pode ser só fé, tem que ser uma fé raciocinada pela razão. Então, são todos esses religiosos profissionais que com o tempo acabaram provocando tudo isso. E nesses cenários antigos, a gente vai em certas obras, como a Doutrina Secreta, Helena Petrovina Blavatsky, ou A Voz do Silêncio, do Dani, ou os grandes iniciados de Eduardo Gide, todos são grandes autores que já ensinavam como é que se passavam nos tempos antigos, esotéricos, com ES, íntimos. Ensinavam a esses adeptos, a esses neófitos, que eram selecionados, que eram espíritos de culto, para aprenderem essa doutrina do caminho do Senhor, que vinha vindo então nesses cenários fechados, através desses vultos aos quais nos referimos agora há pouco. O primeiro grande vulto a abrir as portas dos cenáculos antigos foi Moisés. Moisés tentou, ao libertar aquele povo da escravidão e levar o povo através do deserto para a Palestina, ele no caminho tinha lá os seus iniciados, chamados sacerdotes. Moisés eram sacerdotes, mas iniciados, conhecedores da doutrina do caminho do Senhor. E não quaisquer sacerdotes que tem hoje por aí, que são na base de fé. Não. Aquele tabernáculo que, quando parava nas andanças pelo deserto, aqueles 70 selecionados cultivavam a revelação. E a primeira tentativa de generalização das comunicações espirituais se deu justamente com ele, conforme se lê em Números capítulo 11. E ele tentou ensinar aquele povo o abecedário, digamos assim, da doutrina do caminho do Senhor. Não adianta querer falar grandes coisas
para gente pequena. Não adianta, ele tentou. Até que ele, chegando a um certo momento, ele foi dado a ordem de Moisés: você não vai ingressar na Palestina, suba no Monte Negro, você vai ter algumas vivências, porque quem vai levar o povo até atravessar o Rio Jordão vai ser o Josué. Ele colocou a mão na cabeça do Josué, subiu no Monte Negro, e lá teve aquelas visões. Teve a visão do Messias que teria que vir novamente, e teve aquela visão de que Israel iria trair o seu Deus. Por isso os sirianos se espalharam pelas quatro cantos do mundo, como realmente foi, chamada diáspora. Como houve a deturpação do clero dessa doutrina do caminho do Senhor, que foi sendo ensinada desse jeito exteriormente, já aí não mais esotericamente com ES, mas com EX para fora, para um povo despreparado, iletrado, infantilizado. 13 séculos depois, teve que vir um grande iniciado também, que foi Jesus. Jesus foi a luz do mundo. Uma região tenebrosa irá resplandecer uma grande luz. Foi Jesus. Todos esses grandes vultos, quando vem a carne, é uma luz que se acende. Aqui na carne tem muita gente que tem luz interna, mas apagada. Esse mestre, quando esteve encarnado, nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho dele, Kardec encarnado, nas suas reuniões espirituais, quando chegava algum espírito grande e que ele via que estava apagado interiormente, ele diz assim: você é uma lâmpada apagada, aprenda a doutrina, ponde vossa luz a brilhar perante os homens. Veja bem, ponde vossa luz a brilhar perante os homens. Então, Jesus foi a grande luz. E Jesus teve que viver antes dessa vida pública que ele teve que se iniciar dos 13 anos aos 29 anos. Ele passou 16 anos nos cenáculos fechados, se preparando, aprendendo o quê? A doutrina do caminho do Senhor, para depois ele divulgar. Ora, Jesus, um espírito desse tamanho, teve que se educar, se formar humildemente diante de mestres da época, que já pela tradição esotérica, ele foi se formando, lendo, estudando aquelas escrituras antigas, em pergaminhos, não havia papel, pele de carneiro, tudo aquilo. Jesus humildemente se preparou, se tornou um grande espírito divulgador do quê? Da doutrina do caminho do Senhor. Essa doutrina do caminho do Senhor, então Jesus divulgou do jeito que pôde lá na Palestina. Quando eles olhavam para aquele povo todo, geralmente ele ficava numa parte mais alta para o povo ouvir. E Jesus não tinha microfone, né? Ele devia ter uma voz possante, porque para falar para 5, 6 mil pessoas, como antigamente, quem vê essas ruínas desses teatros gregos, tudo de forma assim, sem círculo de ferradura, verifica que quem estava lá no palco na época para falar para quem, sem microfone, sem toda essa parafernália eletrônica que tem hoje, dá para a gente perceber as dificuldades que havia para aqueles grandes oradores daquela época. Por isso que o Demóstenes treinava muito, falar alto, né? O grande orador Demóstenes. Então Jesus teve que passar a doutrina do caminho do Senhor de uma maneira bem simples. Quem vai aos evangelhos verifica que ele passou de uma maneira como se fosse realmente falando para crianças. E ele mesmo disse: a quem tem que comparar esta geração? Espiritualmente falando, a crianças. Então quem vai aos evangelhos vê que Jesus falava na forma de parábolas, parábola do semeador, parábola do filho pródigo, assim por diante.
certas alegorias, tentava visualizar a mensagem que ele tinha, usando as condições mesológicas, ambientais, tudo na base da visualização, que se falasse para crianças realmente espirituais. Mas essa doutrina do caminho do Senhor era conservada pelos iniciados, aqueles que haviam partido do cenáculo, juntamente com Jesus, para formar uma coroa de espíritos em volta dele, para apoiá-lo. E a revelação ele cultivou publicamente, quando ele diz, daqui em diante, vereis o céu aberto, anjos e arcanjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Veja, a revelação, a luz do mundo, a base de todo o edifício doutrinário, sempre foi a revelação. E o que aconteceu? Aqueles que não cultivavam a revelação, que entraram no culto exterior, os formalismos, fizeram com que Jesus fosse silenciado. Pegaram Jesus e fizeram tudo aquilo. Todos sabem, silenciar Jesus. Por quê? Porque Jesus era um paralelepípedo do sapato deles. Então, mas a doutrina que vos prega, Jesus dizia, não é minha, é do Pai Divino, daquele que me enviou. Então, essa doutrina do caminho veio vindo. No século IV, todos nós sabemos que houve a fundação da instituição romana. Ela bloqueou tudo, 10 séculos da Idade Média, escuridão, obscurantismo, perseguições, revelação, nada. A Idade Média, a Idade Trevosa por causa disso. E uma religião famosa, que é muito procurada por aí ainda hoje, é a grande responsável por tudo isso. Em tempos modernos surgem esses primeiros grandes cultos enviados por Deus para ir saindo do obscurantismo medieval para entrar no campo do racionalismo. O que caracteriza o ser humano, o que diferencia dos seres menores, animais, é a razão. Surge o racionalismo, uma linha metafísica, isto é, meta quer dizer além do físico, razão. A razão ninguém vê, a mente ninguém vê. Então surgem aqueles filósofos pré-budistas, como o John Wycliffe, o John Hus, o Girolamo Savonarola, o Erasmo de Roterdã, quantos? O René Descartes, né, escreveu o discurso do método, o elogio da loucura do Roterdã, tantos outros grandes, Giordano Bruno, o maior de todos eles, que é uma vida do evangelista. Todos esses grandes espíritos vieram tentando preparar o caminho, porque tudo aquilo que o Moisés havia deixado foi deturpado, o que Jesus deixou foi deturpado. Precisaria preparar aquele caminho novamente para se iniciar a restauração de todos aqueles conhecimentos perdidos. No século XVIII, chamado século das luzes, na França, outros grupos intelectuais surgindo, Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, Barão de la Brève, Montesquieu, Voltaire, uma coisa maravilhosa, François-Marie Arouet. Então esses grandes pensadores foram abrindo caminho para a razão, o lado metafísico, o lado das verdades fundamentais que escapam do mundo físico, chamados raciocínios abstratos. Quando chega na Revolução Francesa, mudou tudo, caiu a monarquia absoluta, caiu a igreja na França, a França se tornou na prática laica, houve condições de vir à carne
aquele mesmo Espírito lá atrás, que foi todos aqueles personagens, Enoque, que foi Manu, que foi Zoroastro, que foi Gandhi, que foi Krishna, que foi Lao Tse, que foi Orfeu, que foi Pitágoras, que foi Platão, que foi Moisés, que foi João Batista. Esse Espírito reencarna na França em 1804, em Lyon, com o nome de Hippolyte Léon Elisard de Paris. Ele foi educado dentro de uma família abastada, culta. Ele era filho de juiz, de advogado e tudo mais. Quando ele é enviado para Yverdun, onde ele foi se educar, para ele se formar, lá ele foi discípulo de um grande Pestalozzi, um grande pedagogo, de um instituto maravilhoso de didática e pedagogia, e lá ele aprendeu línguas, falava inglês fluentemente, o flamengo, que era a língua da Holanda, ou a língua dele mesmo, francesa, falava o alemão e assim por diante. E dizem que se formou até em medicina. Formado do jeito que estava, vindo para a França, retornando a Paris, lá ele se casa com uma moça também 9 anos mais velha que ele, Amélie Gabrielle Boudet, em que era 9 anos mais velha, mas muito abastada também. Então ele teve muita sorte, teve algumas peripécias lá, algumas coisas, mas no frigir dos ovos, quando ele tinha seus 50 anos, já era um espírito muito conhecido na França, que ele havia escrito livros sobre física, química, fisiologia, astronomia. Ele era uma enciclopédia espetacular. O Hippolyte Léon Elisard de Paris, muito ajudado pela esposa, que não teve filhos, não tiveram filhos. Ele teve a possibilidade de começar a estudar os primeiros fenômenos espíriticos, fenômenos espirituais. Ele era um positivista, porque era a época do positivismo, do cientificismo, não mais raciocínios abstratos, metafísicos, os racionalistas, mas raciocínios sensíveis. Nil est intellectus quod primus non fuerit in sensus. Quer dizer, nada está no intelecto que primeiramente não tenha passado pelos sentidos. Sentidos. Observação, experimentação dos fenômenos. Ele era maçom, ele era uma enciclopédia praticamente. Então, ele foi muito requisitado para começar a examinar fenômenos inusitados que estavam ocorrendo no país. Os próprios colegas dele, cientistas, que eram membros da Academia de Ciências de Paris, que ele também foi, disseram: olha, estão acontecendo fenômenos interessantes e que só tem alguém capaz de desvendar esses fenômenos e colocar tudo em ordem. E esse é nosso grande Hippolyte. Foram buscá-lo e ele começou a observar aqueles fenômenos de tipologia, de mesas dançantes, de girantes. Ele dizia: mas as mesas não têm cérebro. O que está acontecendo? Que ele, que era positivista, falou: vou estudar melhor esses fenômenos. E aí, estudando muito, chegou um ponto que ele falou: bem, mas agora eu tenho muito pouco tempo, os meus afazeres profissionais me impedem de eu continuar pesquisando. Mas aí, colegas dele mesmo disseram: olha aqui, nós temos 50 cadernos de comunicações espirituais, os mais variados. Você colocar em ordem isso. Nós só temos uma pessoa que conhecemos em condições de colocar ordem, unificar tudo isso. Ele então arregaçou as mangas, se preparou e começou então a acompanhar várias comunicações espirituais em vários locais.
com jovens psicógrafos. Até o nome psicografia hoje é um nome um pouco complicado. Eu diria, chamaria de espiritografia. Explico por quê. É um neologismo. Porque na época de Kardec, como na época do nosso mestre, do nosso doutor, a parapsicologia nem existia. A parapsicologia vem da década de 70 para cá. O que é parapsicologia? É o estudo de fenômenos incomuns da mente humana. A psicologia estuda os fenômenos comuns. A parapsicologia são fenômenos incomuns da mente humana. Se se falar em psicografia, dá a impressão que é da mente. Todos esses livros do Chico Xavier, que é um psicólogo, então da mente dele, o espírito que está tomando o braço dele escrevendo. Então, hoje, modernamente, talvez o nome psicografia deva ser reestudado para chamarmos de espiritografia, grafado por espíritos, senão cai no campo da parapsicologia. Mas os fenômenos que ele começou a estudar muito eram com jovens médicos que psicografavam. E ele começou então a coletar tudo isso, trabalhando muito de madrugada, foi um espírito batalhador, conseguiu codificar primeiramente o livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos ele escreveu numa rua de Paris, ali, Rua dos Padres, número 8. Ali ele passou, lá nos fundos dessa casa, no sobradinho lá. Ele passou muito tempo, então, coletando tudo aquilo. Fez 500 e tantas perguntas para os Espíritos que respondiam e fez o chamado Livro dos Espíritos. Codificou, colocou em ordem. Deu-lhe o nome de Livro dos Espíritos para não se confundir com o Livro dos Mortos, tá? No Antigo Egito. Depois ele foi codificando, foram saindo outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, estudou os 4 Evangelhos, as principais passagens de Jesus, né? Ele modificou tudo aquilo, então deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, então, estudando todo tipo de mediunidade, seja psicografia, seja tipologia, seja telecinésia, seja evidências, sonambulismo. O livro dos médicos é o livro considerado o melhor livro dele, mais técnico de Kardec, o livro dos médicos, é uma maravilha. Escreveu a Gênese, escreveu o Céu e o Inferno. Então, esses 5 livros fundamentais são chamados livros chamados Pentateuco Kardecista. Pentateuco livros. Pentateuco. E escreveu também uma obra chamada Que é o Espiritismo. Teve outras obras também. Ficou também muito conhecida uma obra chamada Obras Póstumas dele, depois que ele desencarnou. Aquele grupo de espíritos que estavam em volta dele, Camille Flammarion, Gabriel Delane, Leon Denis e tantos outros, trabalharam de tal maneira que ele havia deixado sem editar, a editora dele era ali na Moraes Royal, uma daquelas galerias do Palácio Royal. Hoje não tem mais nada, para acabar com tudo. E ele, então, foi avisado que ele, olha, você trabalha demais, dos 50 anos ele começou a cuidar desses assuntos, até os 65, 15 anos, ele fez um trabalho maravilhoso. Quem vai ler também, ele fundou uma revista chamada Revista Parisiense de Estudos Espíritas. Quem for ver essas revistas, são vários volumes, são coisas maravilhosas, tem ensinamentos maravilhosos,
muitos espíritos conhecidos, como Mozart, como Chopin, etc., recebeu mensagem deles, desses espíritos muito conhecidos. Então, ele fez um trabalho maravilhoso. Teve que desencarnar mais cedo, porque de tanto trabalhar, teve um aneurisma, uma das veias do coração, realizado, diz: olha, você não pode continuar na carne, porque a natureza é assim mesmo. Você vai desencarnar, depois você vai reencarnar em outro corpo, em outras condições, na Terra do Cruzeiro do Sul. E ele deixou o quê? Ele deixou o início da restauração de toda a doutrina do caminho. O que nós estamos tentando mostrar? Que sempre foi doutrina do caminho do Senhor. E ele foi deixando tudo aquilo, restaurando tudo que foi possível restaurar por ele. Mas só foi o início do trabalho. Ele reencarna no Brasil, em 1910, trouxe toda aquela turma que estava com ele na França para cá. Então teve muita gente no Brasil reencarnada na época de Kardec. Por isso que o Espiritismo no Brasil cresceu muito. Já vinham dentro deles todos esses impulsos do estudo do Espiritismo. Então nós temos no Brasil 30 milhões de leitores de obras espíritas. Chico Xavier, Zíbia Gasparetti, tantos esses outros psicólogos. Então, esse espírito se reencarnou em 1910, aqui, ele aos 16 anos, 17 anos, já era um espírito pronto para começar a escrever. Ele reencarnou num lugar muito distante daqui, na Zona Leste. A Zona Leste não é o que é hoje, Itaquera, Itaí, etc. Itaí Paulista, então Bibi. Eram tudo fazendas, não era como agora, como está agora. E os pais deles estavam até relativamente bem, que eram da Itália, fabricavam tijolos deles para vender para São Paulo. Estava tudo bem. Ele teve uma professora que o educou aos 7 anos, já estava alfabetizado. Ela começou a ler Bíblia com 7 anos. Tinha as suas faculdades muito já bem desenvolvidas, tudo. Mas o seu pai desencarnou e aí complicou tudo. A família ficou pobre. Eles eram 13 irmãos, 4 desencarnaram, ficaram em 9, ele era o segundo irmão, mais velho. E ele teve muitas dificuldades, muitas. Mas com 17 anos, com 16 anos, disseram a ele: você prepare-se, que durante um ano mais ou menos você vai ficar um pouco próprio, porque vão preparar com você uma ligação direta com o princípio, porque você é um Cristo reencarnado. Os Cristos falam diretamente com o princípio, eles filtram o princípio. Diferente dos demais médicos. Só os Cristos. Eu e o Pai somos um. É isso? Então, eu e o Pai falamos uma coisa só. Então, os Cristos e seus unos, acontece isso. E ele, muito mocinho, já muito sabido, não é? Precisava ter uma formação igual a de Kardec. Que era uma formação acadêmica que o Kardec teve. E ele não teve essa possibilidade. Ele lutou muito, muita coisa. E ele escreveu o primeiro livro dele, Que Fizeste do Batismo do Espírito Santo. Ajudou a fundar o Centro Espírita aqui, São Pedro de São Paulo, no centro da cidade, que tem uma Federação Espírita do Estado de São Paulo hoje. E depois, mais já mocinho, lutando com muitas dificuldades. Era para ter desencarnado, porque ele teria que estudar direito, não para ser advogado, juiz, nada. Apenas para ter uma formação cultural para fazer o trabalho dele, que era o quê? Terminar
a restauração da doutrina do caminho, que ele havia tão somente iniciado na França. Ele então veio, ao sair dessa idade, ele já frequentando a Federação Espírita de São Paulo, teve uma ajuda boa de muitos, lá havia muita gente culta, e era o pessoal do antigo Sinédrio reencarnado lá para desfazerem, comutarem os erros cometidos na época de João Batista e Jesus. As coisas caminharam relativamente bem, editaram os 40 e poucos livros dele, mas depois, como acontece sempre, voltaram as costas para ele e ele também se afastou. E aí ele teve uma vida muito difícil. Ele não teve uma vida assim, muito conhecida do grande público. Trabalhou muito. Só no Alto de Santana recebeu mais de 100 mil pessoas. Caminhou muito, escreveu 116 obras maravilhosas e terminou todo o trabalho dele. Qual foi o trabalho? Deve da restauração da doutrina do caminho do Senhor. E o que é a doutrina do caminho do Senhor? A doutrina do caminho do Senhor nada mais é que modernamente o chamado Código Imortal desse livro. O que é o Código Imortal? O Código Imortal fala de Deus, obviamente, e das leis fundamentais que regem todo o infinito. A doutrina do caminho do Senhor está contida nesse Código Imortal para um Deus único, uma causa infinita dos infinitos efeitos, origem, sustentação, destinação de mundos e humanidades. Todos esses conceitos assim que a gente tenta explicar nesse princípio único. Depois fala dessas leis fundamentais, as leis de emanação, por exemplo. O Kardec não falou em lei de emanação. Ele veio e disse: Deus nada cria fora de si, mas emana de si mesmo. Todos os dois universos, o cósmico visível e o anímico espiritual invisível, são emanações desse princípio único. Como estava lá atrás, com Krishna, né? E o Ser Supremo imola-se a si mesmo para produzir tudo que existe. É o supremo sacrifício. Todos nós somos produtos desse Pai, porque somos emanações. Como ele nada cria, a rigor, chamar uns aos outros de criaturas humanas também em termos de terminologia mais radical, assim, também não nos parece muito correto. Se nós somos criaturas, se nós somos emanados e não somos criados, o mais certo seria emanaturas humanas. É um neologismo que eu não falo para ninguém aí, no livrinho que vai sair meu aí, segunda-feira ou terça-feira, eu coloco lá, se não me engano, eu poderia colocar lá. Eu sei que você é muito cutucado, mas é lógico isso. Se nós somos emanados, nós somos criados, nós não somos criaturas humanas, somos emanaturas humanas. Então a lei de emanação está aí na frente de todo mundo. Quem pega, por exemplo, vê as plantas que emanam sementes, emanam essas árvores que emanam sementes, emanam frutos. Vejam os animais que emanam os seus rebentos, suas crias. As mulheres emanam os seus filhos. É um prolongamento do poder emanador de Deus, ele dizia. Ele nunca escreveu isso, se eu aprender com ele. Nunca li das obras dele, ele escreveu isso. E tem muitas coisas que nesse livro eu coloquei,
porque eu não li o livro nenhum, mas ouvi dele. Para que nada se perdesse, eu procurei colocar nesse livro. Uma dessas ensinamentos é esse. E então, a lei de emanação, o Kardec não chegou a lei do movimento. O universo todo é como se fosse uma sanfona. Ele se contrai e se distende, se contrai. Ele não cresce nem diminui, mas se contrai, se distende, porque tudo é movimento. No universo nada está parado, nada. Nesse exato momento, todos nós estamos envelhecendo um pouquinho. Tudo é movimento. Nosso coração está se movimentando para o sangue, o que parar, volta para. Tudo aquilo que parar vai voltar para a terra-mãe. Vivendo o homem por impulsos revertérios. Lembrar os homens, da terra vieste, da terra voltarás. A lei de existência, de mortalidade, todo mundo existe. Não adianta falar assim, eu vou me suicidar, eu vou pôr fim à existência. Põe fim à encarnação, não à existência. Porque o espírito é imortal. Uma das leis fundamentais é a imortalidade. O Kardec não chegou, não teve tempo de falar sobre essas leis. Não é? Lei da imortalidade, nada morre no planeta, no universo nada morre, tudo se movimenta, é um constante vir a ser. A lei de Lavoisier, de transformação de forças, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se transformando no instante, faz parte dessa lei da imortalidade. Assim também estou fazendo um voo de pássaros, assim, para todos lembrarem. Por exemplo, a meditação cósmica. Jesus dizia, a casa do Pai, que é o universo todo, tem muitas moradas. Ninguém deixa de ter um mundo para orar, de pertencer a uma humanidade. Nós, por exemplo, pertencemos a essa nave espacial terrena, está tendo umas cólicas boas, né? É uma humanidade habitando um planeta realmente, espiritualmente doente. Vejo só esse cataclismo violento que está tendo em Nova York agora, e muitos outros que vêm avançando. Estamos em pleno apocalipse. Obrigado. Ele me conhece, sabe que a minha voz começa a trifar. Então, quando tem, por exemplo, essa habitação cósmica, ninguém deve ficar perdido no universo. Tem que ter uma consciência cósmica e uma consciência terráquea. Conhecer a habitação divina, conhecer exteriormente, geograficamente, fisicamente, está cheio de cientistas que conhecem. Mas e astralmente? Os 7 céus, as moradas dos espíritos, pouca gente conhece bem. Por quê? Porque as religiões não pediram até agora. A revelação, eu acabei de dizer, o Kardec falou. Porque o Kardec foi aquele que iniciou a restauração da revelação da França, praticamente. A evolução, o Kardec chegou a falar da evolução. Os espíritos evoluem. Só que não com, vamos dizer assim, com a chave iniciática que ele deixou. Ele fala da evolução, da saída do princípio, que a centelha divina evolui, depois passa a evoluir fisicamente, reino mineral, vegetal, animal, pípede, verticalizou-se, celebrou-se, passa a ter intelecção e volição, entender a realidade do século, primatas, e passa a adquirir responsabilidades. Então, a evolução não só biológica,
que Kardec chegou a falar, mas a evolução espiritual não se confunde com salvação. As religiões dizem fé em Deus, quem tem fé se salva. Jesus salva, tudo errado. A evolução pressupõe o desabrochamento. Nunca falar em salvação, mas em desabrochamento das virtudes divinas. A evolução pressupõe, então, ser cada vez mais honesto, cada vez mais solidário, cada vez mais fraterno, e assim todas as virtudes divinas. E tem que nós temos que ir desabrochando com só uma encarnação é suficiente. O primata vai diretamente do ser primata à cristificação, uma única encarnação cristificar-se. Qual é a verdadeira sagrada finalidade da vida? Primeira coisa é cristificar-se, tornar-se uno ao princípio. Aquilo que Jesus disse: sejam unos a mim, e sou uno ao Pai, para formarmos uma só unidade. Isso é cristificar. Qual é o objetivo primeiro? Qual é a sagrada finalidade da nossa existência? De todos nós aqui, de todos os que me ouvem do outro lado. Qual é? É inicialmente cristificar-se, libertar-se da necessidade de reencarnar no planeta das realidades comuns, voltar a ser luz divina. Éramos luz divina, como centelhas quando saímos do princípio, voltamos a ser luz divina. É a cristificação, portanto a evolução. E depois da cristificação, pertencendo à unidade crística, tem as gradações, até chegar novamente a ser Deus em Deus, ou manifestação individual do princípio, sem perder a individualidade. Eu digo mais, sem deixar de ser seu filho. Muita gente não aceita esse finalzinho. Eu aceito porque eu ouvi dele. Como eu ouvi dele, eu, um papagaiozinho, recito o que ele ouve. Essa é a finalidade, a sagrada finalidade da existência. Né? E o Kardec não teve chance de falar. Mas no século XIX, no século XX, é uma diferença enorme. Kardec trabalhou 15 anos só. Ele encarnou com 90 anos, com 16, 17 anos, já estava escrevendo livros. Quantos anos ele teve? Escrever com Kardec teve pouco, fazendo essas comparações, né? A reencarnação, também, Kardec falou muito sobre a reencarnação, sem dúvida nenhuma. Como ele também, né? A necessidade da multiplicidade das vidas, da multiplicidade dos mundos habitados, essa pluralidade de vidas, que é para ir desabrochando paulatinamente, vagarosamente, essas virtudes divinas. Não é num golpe só, não existe um milagre da centelha divina se cristificar assim da noite para o dia. O trabalho é árduo. Essa doutrina do caminho do Senhor, todos nós somos caminheiros. Todos nós estamos caminhando numa trilha. E essa trilha é muito estreita. O que é essa trilha? É a verdade. Jesus nos disse: o caminho da verdade é estreito, poucos são aqueles que encontram esse mundo. E esse mestre sempre dizia: a verdade é cortante, como um fio da navalha. E o verdadeiro é aquele que por ele transita, sem se cortar. Então, a reencarnação, o Kardec falou muito sobre isso. Os espíritas, que são os kardecistas ainda hoje, falam muito na reencarnação, na revelação, na imortalidade, maravilha. Mas não falam de uma forma assim codificada. A verdadeira codificação da doutrina do caminho do Senhor é o código mortal que se encontra nesse livro. E a lei fundamental de tudo, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, refletem a lei de harmonia universal. Essa lei de harmonia universal
é que alberga, que abarca todas essas leis fundamentais, resumido nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos resumem todas essas leis fundamentais que nós estamos nos referindo. Por isso que Jesus, o modelo de conduta que foi, disse: eu não vim derrogar a lei ou acusá-la, lembra do cinema. Eu vim vivê-la. Eu sou a lei vivida, isto é, eu sou todas essas leis fundamentais, a doutrina da visão vivida. Por isso que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o modelo, parâmetro, para vocês se mirarem no espelho, para vocês saberem como agirem nos momentos adequados, no sentido de cristificarem-se o mais rapidamente possível com o mínimo de sofrimento. Esse é o segredo. A responsabilidade decorre da lei. Se não houvesse essa lei, não haveria responsabilidade. Nós somos responsáveis porque existe lei. Onde não, a lei é um caos. Então a responsabilidade decorre. Quanto mais o espírito evolui, quanto maiores conhecimentos tem, quanto maiores informações tem, mais responsável ele se torna. Porque ele é mais evoluído. Quem mais sabe, mais responsável é. A lei da responsabilidade. Bom, nesse passeio que nós estamos fazendo, eu estou tentando então mostrar que tanto faz nós falarmos doutrina do caminho do Senhor, como o código imortal, como o divinismo. É uma coisa só. O que é o divinismo? Tudo isso. O divinismo é o conjunto dessas leis fundamentais que regem todo o divinismo. Isso que é o divinismo. É o deusismo. Então todas essas religiões, esse religiosismo, como o Apocalipse, agora estamos já vivendo o Apocalipse, muitos desses espíritos inferiores, lamentavelmente, vão ter que migrar, porque vai haver uma configuração muito grande, já está ocorrendo. Tem muitos espíritos caminhando para esses dois planetas que estão na situação da Terra dos 480 mil anos atrás, e os religiosismos vão desaparecer. Todos esses ismos ligados a nomes de pessoas, instituições, tudo vai desaparecer, para ficar um único ismo, divinismo, um Deus, uma verdade e uma doutrina. Então vejam, nós fizemos um paralelo desse mesmo Espírito em duas encarnações diferentes. Uma no século XIX na França, outra no século XX no Brasil. E com características um pouco diferentes, e muitos espíritas estranham que muito daquilo que Kardec falou, escreveu, muito não, algumas coisas não estão corretas, e ele veio corrigir, e que os fanáticos, lamentavelmente eles kardecistas, ele sempre disse: peço a Deus que me livre dos meus fanáticos kardecistas, porque do resto do mundo me amo. E agora, infelizmente, lamentavelmente, ele dizia: quando eu sair do corpo, surgirão, infelizmente, os meus fanáticos politeístas. Então precisamos ter cuidado com nada de fanatismos. As coisas têm que ser encaradas com naturalidade. Então, ele teve vidas diferentes. Nesta vida de Kardec, ele teve uma formação acadêmica maravilhosa. Desencarnou a Paris inteira, indo com o seu cortejo lá para o Père Lachaise, onde ele está, lá o túmulo dele. Nesta encarnação do século XX, ele teve uma vida autodidata, porque ele pôde ter uma formação acadêmica. Escreveu muito mais naquela vida de
Kardec, porque lá só teve 15 anos de trabalho, teve mais de 50 anos. Aqui ele desencarnou como um ilustre desconhecido das grandes massas, lá não. Quase toda Paris adorou Kardec. Ficou muito conhecido lá. Então são vidas diferentes de um mesmo Espírito, pregando uma mesma doutrina, a doutrina do caminho do Senhor, isto é, livre de Jesus, que está contida no Código Moral.